Mesmo assentados como estamos, vamos abrir a Santa Bíblia no livro de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, e eu vou ler do verso 49 ao verso 56. Se perto de você houver alguém sem a Bíblia, chegue lá pertinho dele, pertinho dela, e ofereça a sua Bíblia, o seu celular, e abençoe o seu irmão. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versos 49 a 56. A Bíblia diz: enquanto Jesus ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe: não temas, crê somente e serás salvo. Tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Jesus, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, e ele mandou-lhes que a ninguém contassem o que havia sucedido. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. O diário de uma menina morta. Essa é uma história tão linda, a que nós acabamos de ler. Ela é registrada aqui em Lucas e também em Marcos e em Mateus. A história da ressurreição da filha do chefe da sinagoga de Cafarnaum. O chefe da sinagoga se chamava Jairo, a menina tinha 12 anos de idade. E lendo esse texto, com uma história tão bonita, tão tocante, eu fico pensando, se aquela menina tivesse o hábito de escrever um diário, o que ela teria escrito naquela noite? Quem tem o hábito de escrever um diário, no fim do dia, pega o papel, a caneta, e anota as coisas pelas quais passou. Um diário é quase um confidente, um melhor amigo com quem você pode se abrir e algo que você, depois de algum tempo, pode ler e reler para recordar alguns momentos alegres ou difíceis da sua vida. Muitas pessoas têm o hábito de escrever um diário, é um hábito salutar. Alguns dos grandes estadistas, governantes, líderes mundiais, tinham o hábito de escrever um diário. Mas eu acho que o diário mais famoso de todos é o diário de uma menina chamada Anne Frank. Ela foi uma adolescente judia que vivia na Holanda e que, durante a perseguição dos nazistas aos judeus, precisou se esconder e ficou vários anos escondida em um sótão, e ela narrou ali a sua experiência. O diário de Anne Frank tem emocionado milhões de pessoas que têm lido e têm sido enriquecidos com as experiências, os sentimentos e os pensamentos que aquela menina colocou no papel. E eu fico pensando, se a filha do Jairo também tivesse este hábito, se ela cultivasse esse costume de toda noite colocar no papel as suas experiências, aquela noite ela teria muita coisa para escrever no seu diário. Algumas coisas que têm mais a ver com você do que você imagina, que estão mais próximas da sua realidade do que talvez você possa supor. Se a filha do Jairo tivesse um diário, o que ela escreveria na página daquela noite, ao final daquele dia? Queridos, a primeira coisa que a filha de Jairo escreveria seria:
Querido diário, hoje eu morri. Uma afirmação espantosa, mas absolutamente verdadeira, porque naquele dia isso aconteceu com ela. Hoje eu morri. Uma afirmação assombrosa, eu diria até mesmo surpreendente, porque não se espera que alguém que tenha morrido escreva um diário e registre nas suas páginas a sua morte como algo que ficou no passado. Mas talvez mais extraordinário ainda, porque quem teria escrito isso num diário teria sido uma menina de 12 anos. Você pode imaginar como se sentiu aquele pai, se você é pai. Você pode imaginar como se sentiu aquela mãe, se você é mãe. E se você é um jovem, um rapaz, uma moça, talvez possa também se colocar no lugar da menina e imaginar como deve ter sido surpreendente para ela aquela experiência. Porque nós nunca esperamos a chegada da morte, muito menos quando somos jovens. Pensamos, a morte é alguma coisa com que eu vou me preocupar muito lá na frente, porque ela só acomete os velhinhos. Entretanto, não é assim. O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 14, diz: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor, que aparece por um pouco e logo desvanece. Você já acordou pela manhã ou atravessou uma estrada na região rural, um vale, muito cedinho, muito frio, muito gelado, e viu aquela neblina branca cobrindo um rio ou uma ponte? E é uma cena tão bonita, mas ela dura tão pouco tempo, porque tão logo o sol esquenta, aquela fumacinha branca, aquela neblina, desaparece. Tiago está dizendo isso: olha, a nossa vida é como a neblina, é como o vapor, ela é fugaz, ela é passageira. E não importa se você tem 9, 10, 12 ou 100 anos, a sua vida pode acabar hoje, amanhã. Então precisamos estar preparados para este fato. E mesmo você que é um jovem, que é um rapaz, que é uma moça, precisa considerar a realidade da morte. A morte não é o fim. A morte é o encontro com Deus. É o comparecimento perante o tribunal de Cristo. O padre Antônio Vieira, um dos maiores escritores da época colonial do Brasil, dizia que o terrível da morte não é o fim da vida, é o começo da eternidade. Porque adentrar a eternidade sem estar preparado para ela é a maior tragédia que pode sobrevir a um ser humano. Já no Velho Testamento, no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, Deus dizia: portanto assim te farei, ó Israel, e porque assim te farei, ó Israel, prepara-te para te encontrares como teu Deus. Se hoje fosse o dia do seu encontro com Deus, você teria certeza absoluta de que teria a vida eterna e iria para o céu. Você tem certeza da sua salvação? Talvez você não pense muito nisso. Eu imagino que a filha do Jairo não pensava muito nisso. Mas precisamos pensar. Deus diz na sua palavra: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Há uma história muito antiga sobre um rei que tinha um bobo da corte que ele adorava. O bobo era tão bobo que arrancava gargalhadas do rei. Nos dias mais tensos em que ele estava nervoso, preocupado, zangado, as bobeiras do bobo da corte conseguiam desanuviar a sua atenção. O rei amava o seu bobo da corte. Um dia ele o chamou e disse: bobo, você é tão bobo, que eu imagino que não exista no mundo inteiro ninguém mais bobo do que você. O rei pegou o seu cetro de ouro
e disse: olha, você vai levar esse cetro de ouro e você vai procurar alguém que seja mais bobo do que você. Se você encontrar, você entrega o cetro de ouro de presente, porque a pessoa merece. Ser mais boba do que você é um fenômeno. E diz a história que o bobo deixou o palácio e percorreu o reino por muitos anos. Mas por mais que procurasse, não encontrava alguém que fosse mais bobo do que ele. Certo dia, um mensageiro chegou até aquele bobo da corte e disse: bobo, você precisa voltar lá no palácio, porque o nosso rei está doente. O nosso rei está morrendo, ele está nas últimas. E ele quer se despedir de você, porque ele gosta muito de você. O bobo voltou ao palácio, entrou no quarto, lá estava o rei sobre o leito. Quando o rei o viu, ficou emocionado, as lágrimas desceram. Meu amigo, meu amigo. Ele disse: majestade, como o senhor está? Ah, eu estou muito mal, bobo, porque eu estou prestes a fazer uma jornada. Eu vou morrer. Eu estou prestes a fazer uma jornada terrível. E o bobo da corte perguntou: majestade, e o senhor está preparado para fazer essa jornada? Essa passagem? O rei balançou a cabeça e disse: não, meu amigo, eu não me preparei para esse momento. O bobo enfiou a mão no alforje, tirou o cetro de ouro, colocou nas mãos do rei e disse: majestade, o senhor é mais bobo do que eu. Porque a sua vida toda o senhor soube que essa hora ia chegar, mas viveu de uma maneira como se ela nunca chegasse. Queridos, o que nós precisamos aprender com essa história é que, ainda que não devamos viver pensando na morte, precisamos viver preparados para ela. Se aquela menina tivesse um diário, ela teria escrito: hoje eu morri. Seria surpreendente, mas seria verdade. E um dia, na página do seu diário, é isso que vai estar escrito. Mas aquela menina poderia ter escrito uma segunda coisa no diário. E essa talvez ainda mais surpreendente. Ela poderia ter escrito: querido diário, hoje eu descobri que já estava morta. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós nascemos mortos espiritualmente. Você quer ler comigo Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2? Ele nos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Paulo está escrevendo para os crentes de Éfeso e dizendo: olha, foi isso que aconteceu com vocês. Quando vocês aceitaram Jesus, vocês passaram da morte para a vida. Vocês estavam mortos. Vocês estavam espiritualmente mortos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa alma passa a viver. Antes estávamos mortos. E é por isso que muitas vezes a gente não se entende. A gente procura assim: o que há de errado comigo? Eu não consigo me sentir feliz. Eu não consigo ter paladar, gosto nas coisas de Deus. As pessoas falam sobre cristianismo e elas parecem tão emocionadas, mas isso não me toca. Sabe qual é o problema? O problema é que você está morto. É que você está morta. Esse é o diagnóstico, por mais surpreendente que ele possa parecer. Então, à luz da palavra de Deus, aquela menina poderia ter escrito no seu diário: eu descobri que antes de morrer fisicamente, eu já estava morta espiritualmente. E talvez alguém possa se perguntar: mas é possível estar morto espiritualmente e caminhar e estudar e trabalhar e cantar e casar? Sim, é possível. Por mais surpreendente que seja, é possível. Quando eu penso nisso, eu me lembro de uma cena da minha infância, ou de uma situação da minha infância, que era quando a mãe da gente ia cozinhar uma galinha. A nova geração não sabe o que é isso.
Porque a gente vai no supermercado e a gente nem compra uma galinha, a gente já compra o pedaço da galinha que a gente quer. Mas pasmem, meninos e meninas, não foi sempre assim. Durante toda a história da humanidade, e até cerca de 40 anos atrás, se você queria comer uma galinha, você tinha que matar uma galinha. E não era muito fácil. Tinha a galinha de feira. Quem lembra da galinha de feira? Essa já vinha meio morta, né, irmãos? Ela já era assim, meio desanimada. Mas tinha a galinha do quintal. Essa era difícil de pegar. E você corria atrás e ela corria de você. Então tinha que pegar a galinha. Mas depois tinha que matar a galinha. E aí tinha que arrancar todas as penas da galinha. Depois a mãe da gente pegava o álcool, jogava ali, o álcool tocava fogo, sapecava a galinha toda. Irmãos, era muita vontade de comer galinha, irmãos. Dava muito trabalho. E para a gente que era criança, a hora suprema era quando a mãe da gente ia matar a galinha. Pegava a galinha, vinha com a faca, ia para cortar o pescoço da galinha, e a gente criança vendo aquilo, o que é que a gente falava? Tadinha. O que é que a mãe da gente respondia? Não pode falar tadinha, porque se falar tadinha, a galinha não morre. Era uma superstição. Era uma superstição. Mas era a superstição que toda mãe tinha. Brigava, menino, não pode falar tadinha. E irmãos, sabe que tinha galinha que era complicada. Porque a dona de casa cortava o pescoço da galinha. E a galinha sem cabeça pulava e saía correndo pelo terreiro. Acontecia ou não? Coisa assustadora. A gente subia em cima da mesa. Galinha The Walking Dead. Coisa terrível, do outro mundo, assustadora. Era uma cena terrível, traumatizante, a galinha sem cabeça correndo pelo quintal. Uau! A galinha corria pelo terreiro, mas ela estava morta. Tinham cortado a cabeça dela, aquilo era só um reflexo. Era só um reflexo. Mas a galinha corria. E a gente corria da galinha. É sobre isso que a Bíblia está falando aqui. Você pode ser como aquela galinha. Você pode estar correndo. E você pode estar estudando. E você pode estar atrás dos seus projetos. E você pode estar se apaixonando. E você pode estar constituindo uma família. Você pode estar fazendo um monte de coisas. E espiritualmente você está morto. Então você precisa passar da morte para a vida. É curioso que o Senhor Jesus diz que quem crê nele não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. A Jesus não diz que ele veio para a gente não morrer, ele disse que ele veio para ressuscitar a gente, porque morto a gente já estava. Mortos nos nossos delitos e pecados. Talvez você se pergunte, qual é o problema comigo? O diagnóstico de Deus é esse, o seu problema é que você está morto. E morto espiritualmente, você corre o risco de adentrar a eternidade, afastado de Deus. Mas aquela menina poderia escrever uma terceira e última coisa no seu diário. Ela poderia escrever, querido diário, hoje Cristo me deu vida. O Senhor Jesus entrou naquela casa, onde uns choravam, outros riam, não sabiam o que fazer, não sabiam o que dizer, mais atrapalhavam do que ajudavam. Uma mãe de coração partido, um pai arrasado, destroçado pela dor. E o Senhor Jesus entra naquele quarto. E ali está a toda poderosa morte. E quando Jesus bota os pés naquele quarto, a morte tem que sair. E Cristo entra triunfal naquele aposento, se aproxima do corpo sem vida, daquela garota de 12 anos,
a toma pela mão e diz: Talita cumi. Em hebraico, em português, menina, levanta-te. Simples assim. E os seus olhos se abrem, os seus pulmões se enchem de ar, o seu coração bate, e aquela que estava morta reviveu e foi entregue aos seus pais. E eu posso imaginar a alegria, as lágrimas que escorriam do rosto de todos, agora lágrimas de alívio, de contentamento, lágrimas de felicidade, porque onde a morte reinava, a vida chegou. E aquele que dá a vida é Jesus Cristo. O que tem poder sobre a morte, o que pode nos trazer da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual. O que pode fazer por nós o que fez por aquela garota em Cafarnaum. O que pode conceder a você vida abundante na terra e vida eterna no céu. São essas as duas coisas que Jesus quer dar a você. Ele falou: o ladrão, o diabo, vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida, e vida em abundância, em plenitude, vida que transborda. Vida que adentra a eternidade sem medo, porque quando termina aqui na terra, continua lá no céu. Sabe quem pode te conceder uma vida assim? Só Jesus, mais ninguém. Porque só Ele pagou o preço. Só Jesus, mas ninguém. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele pagou o preço. Ele fez isso por amor a você. Jesus não precisava ter vindo a este mundo, que dirá passar pela cruz, ser insultado, agredido, ter as suas vestes disputadas em sorteio, a sua face cuspida e esbofeteada, as suas costas cortadas pelos açoites, a sua fronte rasgada pelos espinhos. Ele não precisava ter passado por nada disso, mas fez isso tudo para dar vida a você. Como deu à filha de Jairo, como tem dado a tantos outros, e quer dar a você também. Isso Ele fez por amor, e eu garanto a você, que jamais você encontrará um amor tão grande, tão verdadeiro e tão transformador. Certo homem estava um dia caminhando pelas alamedas de um cemitério militar. Um grande cemitério militar lá nos Estados Unidos, e chamou a atenção dele um senhor de cabeça branca, rosto enrugado, corpo vergado, um homem idoso, parado diante de um túmulo e chorando, e as lágrimas desciam. Curioso, aquele visitante se aproximou do homem e perguntou: o que está acontecendo? Em meio a lágrimas, aquele velhinho apontou para a lápide e disse: 50 anos atrás, nós estávamos juntos no campo de batalha. Um soldado inimigo disparou a sua arma. Ele pulou na minha frente. Recebeu o tiro fatal. Morreu em meu lugar. A única coisa que eu posso fazer é vir aqui e deixar que extravase toda a minha gratidão. Jesus Cristo entrou na frente da bala por você. Você entende isso? Aquela cruz não era para Ele, aquela cruz era para você. Aqueles insultos não eram para Ele, aqueles insultos eram para você. Aquela dor era para você, porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo entrou na frente, pagou o preço e hoje oferece vida eterna a quem o receber como seu único e suficiente Salvador. Então, meu querido, minha querida, à luz de tudo isso e da verdade da palavra de Deus, eu faço uma pergunta a você. Eu quero terminar essa mensagem com uma pergunta. Se você tivesse um diário,
Se você escrevesse um diário, o que você escreveria essa noite? Pare um pouco e pense. Talvez você escrevesse no seu diário: querido diário, hoje eu fui na igreja. Hoje eu escutei um sermão, hoje eu ouvi músicas. Quem sabe, essa noite, você possa escrever no diário da sua vida: querido diário, hoje eu entreguei o meu coração a Cristo. Hoje eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Querido diário, hoje o meu nome foi escrito no livro da vida, meus pecados foram lavados, minha alma foi salva. Querido diário, hoje Jesus Cristo me trouxe da morte para a vida, e não há mais medo no meu coração, porque eu pertenço a Jesus. É o seu diário, é a sua decisão. Quando o dia de hoje terminar, o que estará escrito nele?